irmãos e minhas irmãs, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão sintonizados conosco, participando desse culto de adoração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero acolher a todos com a graça do Senhor. Que esse tempo seja um tempo de adoração para todos nós. Quero te convidar a separar esse tempo exclusivamente para que a gente esteja reunido ao redor da cruz do Senhor Jesus, nos prostrando diante dele para adorá-lo de todo o nosso coração. Que esse culto seja agradável ao Senhor e que Ele encontre nas nossas vidas pessoas que realmente o adorem de verdade, com sinceridade, com entrega completa das suas vidas. É isso que Ele procura, é isso que Ele deseja de nós. Embora você seja na sua casa, cada um de nós esteja em um lugar diferente, o Espírito Santo nos aproxima e nos faz ser um em Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e quero te convidar para uma palavra de oração nesse momento, abrindo esse culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor por nós. Obrigado porque nós mais uma vez podemos estar reunidos com o Senhor e unidos espiritualmente uns aos outros, nos nossos lares, longe do espaço onde eu posso estar agora, do templo, mas tendo toda a certeza de que o Senhor faz de nós o Teu templo. Obrigado porque o Teu povo se encontra nessa hora reunido diante do Senhor, perante o Rei dos Reis. Nós queremos, nesse tempo, receber Tua palavra, queremos expressar o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa entrega ao Senhor. Permite, ó Deus, que essa experiência de adoração seja marcante para cada um de nós. Há pessoas que têm perguntas no seu coração, há gente que está trazendo coisas especiais diante do Senhor. Nosso desejo, Deus, é podermos Te ouvir de uma forma tão clara que as perguntas que estão no nosso coração possam ser respondidas não necessariamente pela questão direta, mas pela alegria da Tua presença. Que o Teu amor, a Tua presença, a noção de que nós estamos contigo e que o Senhor está conosco seja a grande resposta para as questões que estão na nossa alma. Nós nos apresentamos a Ti como Teu povo, reunidos em Teu nome. Assim te pedimos e te agradecemos porque o Senhor nos recebe na Tua presença através de Jesus. E é em nome dEle que nós oramos nesse momento. Amém e amém. Nós vamos agora ter um louvor. A Paola e o Márcio vão nos dirigir no louvor. E os cânticos de hoje são cânticos muito conhecidos de todos nós. São cânticos que fazem parte do nosso cotidiano como comunidade. São músicas muito conhecidas, você pode cantar sem ter a letra na mão. As canções têm essa característica especial. É para você se sentir como se estivesse aqui com seus irmãos e com as suas irmãs. Então vamos acompanhar esse louvor e depois a Cláudia vai nos conduzir numa leitura bíblica.
Olá, queridos e queridas. Convido você que você pegue a sua Bíblia ou abra o seu aplicativo em Hebreus 4, a partir do versículo 14, cujo título é Jesus, o sumo sacerdote eterno. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse texto maravilhoso da Palavra de Deus para a gente. E agora eu gostaria que vocês participassem do louvor a seguir. Bem, irmãos, nós estamos retomando a série de mensagens que temos compartilhado domingo após domingo, nesses últimos 2 meses, desde o mês passado, agora até esse domingo. Vamos prosseguir no domingo que vem, que tem como tema Eu Tenho Aprendido. O que nós temos aprendido do Senhor nesse tempo que a gente tem vivido. A pergunta não é o que Deus tem nos ensinado, mas o que a gente tem aprendido do que Deus tem nos ensinado, porque sem dúvida o Senhor nos ensina. Nós temos aprendido. E o tema que a gente vai compartilhar hoje é um tema que fala de perto e nos impulsiona a vivermos como Jesus na prática.
O tema de hoje é Eu tenho aprendido a sentir a dor do outro. Eu tenho aprendido a sentir a dor do outro. Para a gente poder entrar nesse assunto, eu queria que a gente retrocedesse uns 4 meses, quando os primeiros acontecimentos ligados à pandemia Covid-19 começaram a nos mobilizar, quando nós começamos a ficar envolvidos nisso, não só quando a coisa começou a acontecer na Europa, mas aqui no Brasil, né? Cerca de 4 meses atrás, mais ou menos. E é muito interessante, porque havia um discurso que era um discurso correto, um discurso que deixava o individualismo em segundo plano. E o discurso era mais ou menos: nós temos que pensar no bem-estar do outro, nós precisamos lembrar que nós estamos conectados uns aos outros, mesmo que a gente esteja distante. Esse discurso podia ser falado ou podia ser um discurso na mente das pessoas, algo do tipo: o outro já passou por isso pode acontecer comigo. Enfim, é um discurso que de certa forma, nos aproximava mais. Falava de sermos menos individualistas e pensarmos mais no próximo. Nós entramos nas primeiras experiências da pandemia falando sobre isso. E aí o tempo foi passando e nós já estamos agora num outro momento na nossa relação com o contexto que a gente tem vivido. Nós já estamos chegando aí no tempo de flexibilização. A gente ainda tem a necessidade de buscar ainda um tempo de isolamento social, mas isso não pode acontecer para sempre. E a flexibilização já começou a acontecer em diversos lugares, inclusive aqui na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro. E aí acontecem algumas coisas. Aquele discurso anti-individualista do passado, lá de poucos meses atrás, é um discurso correto, bonito, como eu falei, mas agora que a gente começa a sair de casa e ter um outro tipo de relacionamento com o momento, os gestos de individualismo voltam à tona. Quero só dar um exemplo para você. Vi essa semana e confesso que fiquei muito incomodado. Pessoas que se recusam a usar a máscara em público, porque aquilo lhe incomoda, porque aquilo lhe sufoca, machuca atrás da orelha, enfim, pessoas que se recusam a usar porque aquilo lhe traz algum tipo de desconforto. Essas pessoas, elas tendem a usar a máscara só quando é para evitar algo para si, para cuidar da sua própria saúde. Só que o uso da máscara, ele não é apenas para cuidar de mim, é também para pensar na segurança do outro, da pessoa que está próxima de mim, convivendo no mesmo ambiente comigo. Então é interessante como o individualismo, quando as coisas começam a, entre aspas, ameaçar voltar à dinâmica normal, a natureza humana se manifesta com aquilo do jeito que ela faz quando ela se sente livre, quando ela se sente à vontade, quando ela se sente mais solta. Isso é muito interessante. O individualismo está no DNA da alma humana. Isso acontece desde sempre, não é? A Bíblia conta isso para a gente, como que os nossos primeiros pais quiseram ser independentes, fazer as coisas da sua própria maneira. Então, isso é um exemplo apenas de como o individualismo volta e a gente tende a pensar na gente. Talvez não seja o seu caso, talvez você seja uma pessoa disciplinada e que tem uma postura cidadã, mas você sabe que nem todo mundo é assim. Na verdade, o tempo vai passando, as coisas vão se afrouxando, as cobranças vão diminuindo, e aí a tendência é que as pessoas comecem a pensar de novo mais em si. Voltamos ao velho normal. Não é nem o novo normal, voltamos ao velho normal. Mas eu
Eu dei esse exemplo, não estou falando sobre máscara. Aqui não é sobre o uso de máscara, a mídia já fala bastante, os jornalistas, os apresentadores de jornal já falam sobre isso bastante, o suficiente para eu não precise falar sobre isso. Eu quero falar com você, estou falando com você de algo muito mais profundo, de algo que vai mais lá na raiz e mais sensível para a gente. Não se trata de pensar se eu devo usar máscara ou se não devo usar máscara. O que eu quero falar para você, esse exemplo traz para a gente, é o confronto entre pensar como o mundo e pensar como Jesus. Esse é o centro da história para a gente nessa reflexão de hoje. Nós somos confrontados com a maneira natural do mundo ser, seria o nosso jeito natural também se o Evangelho não tivesse chegado até nós. Mas como Cristo nos chamou, como Cristo veio a nossa direção e nos chamou para segui-lo, ele nos coloca num confronto. Como nós vamos pensar? Como nós vamos conduzir a nossa vida? Vamos conduzir a nossa vida como o mundo pensa ou como ele pensa? As Escrituras falam muito sobre isso. O chamado de Deus é para um comprometimento intenso com ele. Não é apenas para a gente fazer de conta que a gente está se relacionando com Deus, mas para viver mesmo. Veja só, no mundo, a autoafirmação é quase uma divindade. É quase uma divindade. A individualidade não pode ser afetada. O sentimento que existe é que eu tenho os meus direitos, ninguém toca na minha individualidade. E eu tenho que pensar na minha autoafirmação. Isso é o que está acontecendo demais nesses tempos presentes. Não estou falando de tempo de pandemia. Nos momentos em que a gente está vivendo, a autoafirmação é algo que se fala constantemente. Agora, é interessante que umas pessoas acham lindo as pessoas que se dedicam para os outros, as pessoas que até abrem mão das suas próprias coisas em favor dos outros. Acham lindo, mas acham meio louco, né? Assim, meio sublime demais, meio acima do padrão possível de se viver. Então, as pessoas às vezes olham para exemplos bons de pessoas que são altruístas, que têm uma empatia muito profunda com a dor do outro e acham que são um tipo de ser humano assim iluminado, especialmente iluminado. O que acontece é que esse chamado para sermos assim é um chamado de Jesus para todos os que o estão seguindo. Não é para um pequeno grupo de iluminados. Se nós podemos considerar aqueles que seguem a Jesus como pessoas especialmente iluminadas, aí sim. Mas todos os que seguem a Jesus são chamados por Ele para viver assim, para não pensar em si demais. Então as pessoas acham que altruísmo é lindo, que a empatia é muito admirada, mas dentro de certos limites. Dentro de certos limites. Se alguma coisa me causa desconforto quando eu vou me envolver com a dor do outro, eu arrumo algumas justificativas nobres, né, para eu me envolver menos. Justificativas nobres, para que eu não me envolva. Então, mas o que Cristo nos ensina é algo muito mais profundo. Isso serve de lembrança, esse tipo de confronto que Cristo nos faz entre pensarmos como o mundo ou pensarmos como Ele, serve de lembrança para a gente de que o jeito de viver no estilo de Jesus começa com uma checagem daquilo que a gente pensa, do que está no nosso coração, uma checagem do nosso interior e das nossas motivações. A Bíblia fala para nós, Deus fala para nós na Bíblia sobre isso. Há uma passagem que eu acho assim lindíssima, que nos toca no nosso ponto mais importante. Não se trata apenas de comportamento, de como eu devo agir, mas como o meu interior está para me capacitar a agir como Cristo deseja. Então essa passagem bíblica
ela tem uma narrativa maravilhosa, uma narrativa que literalmente passa pelos céus e vem até nós. Então eu quero te convidar a ler essa passagem bíblica, é a passagem de Filipenses, capítulo 2. É uma passagem bem conhecida, minha e sua, não é uma passagem nova, mas é uma passagem que nos coloca as coisas em perspectiva adequada. Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, ele faz uma correlação entre a vida dos seguidores de Cristo e toda a história de Jesus. Toda a história, literalmente, a história aqui na Terra e a história além da Terra, né? A história celestial de Jesus. Então, eu te convido para a gente ler Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem de Filipenses 2, Paulo, vamos dizer assim, vai nos céus, né? Ele vai falar sobre como Cristo era na eternidade. Essa passagem ela é repleta desse sentimento de sentir a dor do outro. Há algumas palavras que descrevem esse sentimento, essa experiência de sentir e se envolver com a dor do nosso semelhante. Uma delas é empatia. Ela não está na Bíblia, a palavra empatia. Outras duas palavras são muito frequentemente repetidas na Bíblia: compaixão e misericórdia. É interessante que as três palavras têm algumas nuances diferentes, mas elas trazem em si o mesmo sentido, que é exatamente esse de sentir, ter o mesmo sentimento, ou se identificar com o que o outro está passando. A palavra compaixão, por exemplo, é ter o sentimento junto. A mesma coisa que empatia. E misericórdia é uma outra palavra também muito bonita nesse sentido. Misericórdia é você ter no teu coração o sofrimento. Então, ter misericórdia, né, é exatamente isso, é compartilhar o sofrimento do outro lá dentro do seu coração. É se tornar um com uma outra pessoa na hora da luta. Os evangelhos, eles falam muito de Jesus como alguém cheio de compaixão. Jesus vê um leproso e se compadeceu dele, limpa e purifica o leproso. Jesus vê as multidões que estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e se compadece, tem compaixão dessas pessoas. Há uma passagem muito interessante em que Jesus tinha acabado de pregar, então ele se retira para descansar, mas a multidão o vê indo numa certa direção. A multidão circunda o lago e encontra com Jesus lá. O texto é muito interessante porque o texto de Mateus diz que Jesus olha para as pessoas, tem compaixão delas e começa a ensinar de novo. Então o coração de Jesus era movido pela necessidade das pessoas. Ele deixava o seu coração se conectar e compreender o que o outro estava passando. Jesus era assim. Era compassivo, era cheio de empatia e de misericórdia quando estava aqui. E ele continua a ser assim. A passagem bíblica que a Cláudia leu conosco
antes do início da mensagem, eu falei exatamente sobre isso. Nós temos um sumo sacerdote que tem compaixão das nossas fraquezas, porque ele experimentou essas coisas. Assim como Jesus era alguém na sua vida carnal, como homem, que sentia a dor do próximo, ele até hoje se compadece de nós. Pode parecer uma coisa estranha, a gente pode achar estranho que Jesus hoje, no seu estado glorificado, exaltado, sinta a dor que a gente sente. Porque a gente tem a impressão que sentir dor, sentimentos humanos diminuiriam a Deus, né? Mas Deus pode tranquilamente sentir dor, se entristecer, porque, na verdade, isso não afeta a sua perfeição e a sua santidade. O nosso Deus, ele pode sentir as coisas que nós sentimos e não acontece como acontece conosco, isso mexer com a gente tão nas nossas entranhas, que às vezes muda a nossa própria personalidade, afeta o nosso jeito de ser. Deus pode sentir amor, pode sentir compaixão, sentir a nossa dor e ao mesmo tempo não ser distorcido pela dor, como acontece conosco, seres humanos. Quando as dores batem sobre nós, muitas vezes distorce nossa maneira de ver a vida, distorce o nosso sentimento, distorce o nosso humor e até mesmo a nossa fé, ela acaba sendo distorcida, pode ser corrompida se nós nos entregarmos à dor e não olharmos firmemente para o Senhor. Mas só existe uma vez em que a compaixão é citada na vida de Jesus e ele rejeita. É quando Pedro, quando ele está falando para os seus apóstolos, que ele vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser ferido e vai ser morto. E aí Pedro, em Mateus 16, 21 a 23, essa passagem que eu estou citando, diz assim: Senhor, tem compaixão de ti, isso não pode acontecer. E aí Jesus percebe essa palavra como uma palavra demoníaca. É quando ele fala: arreda Satanás, você não entende de nada, sai para lá, Satanás, você não entende de nada. Porque a palavra ali de Pedro, infelizmente, sem que ele percebesse, influenciado pelo maligno, é que Jesus se preocupasse mais consigo do que com aquilo que ele veio para se preocupar. Jesus falou: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele não veio por causa dele, para se autoafirmar. Ele veio para se entregar, ele veio para sentir a dor. E aí, a única ocasião em que é citada a compaixão na carreira de Jesus, e ele rejeita, é quando lhe é sugerido ter mais compaixão de si do que dos outros a quem ele veio salvar. Então veja só, Jesus, coração absolutamente compassivo. E essa passagem de Filipenses que a gente acabou de ler, ela mostra isso. Eu queria fazer uma análise desse texto de Filipenses de trás para frente. Não analisar do versículo 1 ao versículo 8, mas ver as três partes, mas começando da última, porque os versículos de 6 a 8, onde Paulo começa a falar que o Senhor se esvaziou, ele começa no céu. Esse é o momento, né? Paulo percebe que Jesus era Deus e, como Deus, o Senhor Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele escolheu fazer isso. Veja que coisa. Cristo escolheu se esvaziar, abrir mão de diversas características para experimentar aquilo que é o impensável para o Criador de tudo. O Criador de tudo, eterno, perfeito, na sua santidade. Isso é o que nos diz claramente João, quando diz que o verbo, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele estava no mundo, o mundo não o conheceu. É impensável que o Criador de tudo, o eterno, aquele que criou não apenas esse mundo, mas todo o universo, todas as galáxias, tudo que se pode imaginar foi criado por ele. E ele escolheu se diminuir
se limitar, se esvaziar e se tornar alguém vulnerável, uma pessoa, um ser humano, um mortal, se sujeitar a tudo, inclusive o impensável sentimento, a impensável experiência de ser rejeitado pelas suas próprias criaturas. O Criador de tudo foi rejeitado pelas suas próprias criaturas. Deus se humilhou por amor. Aquele que não pode morrer assumiu um corpo mortal e se diminuiu. E o que mais nos surpreende é que ele fez isso sem obrigação nenhuma de fazer. Tudo que Jesus fez foi por absoluta empatia com a humanidade, que estava num estado de perdição, distante de Deus, e caminhando para cada vez mais longe dele, desconectado da fonte da vida, e por ver a sua criação que ele fez para ser perfeita, para ter interação com ele, se distanciando para cada vez mais longe, ao ponto de se dirigir mesmo para o distanciamento e para a separação definitiva ao próprio inferno. O Senhor Jesus se diminuiu, se esvaziou e veio na nossa direção. E aí então o apóstolo Paulo diz para mim e para você a orientação, o que isso deve provocar em nós que seguimos o Cordeiro. Ele diz assim, diz no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que ele diz é que aqueles que seguem o Cordeiro não o seguem à distância. Os que seguem o Cordeiro não o seguem teoricamente. Os que seguem o Cordeiro não apenas o admiram. Os que seguem o Cordeiro tentam, procuram, desejam, investem em ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Ou seja, os seus conceitos de vida, os seus princípios, a sua reflexão a respeito do mundo, da maneira de viver, está indissoluvelmente ligada a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz para mim e para você, olha, você segue o Cordeiro? Então pense como ele. Veja a vida como ele vê. Tenha suas experiências a partir das experiências que ele teve. A maneira como ele interagiu com os outros é a forma como vocês devem interagir. E então, subindo no texto, como falei para vocês, era de cabeça para baixo, de trás para frente, nos 4 primeiros versículos, ele vai falar como é que isso acontece na prática. Ele diz, se há amor verdadeiro, se há ligação, conexão entre vocês, se há realmente um pedaço de Deus na vida de vocês, então pensem juntos, sejam unidos de alma, não pensem em si exclusivamente, não levem apenas em consideração o que é seu, mas também o que é dos outros. Não façam as coisas por vaidade, mas ajam e vivam de forma humilde, assim como o Senhor Jesus viveu. Então Paulo começa falando de Jesus, falando do que o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso paradigma viveu, a maneira como ele viveu. Ele diz, pensem da mesma maneira que Jesus. Olhem a vida com esse desejo de ser como Jesus foi. E então coloquem isso em ação. E aí a gente fica pensando, né? Se Deus deu tanta importância ao outro, né? a nós, a humanidade, se o outro foi tão importante para Deus, a ponto dele se desfazer da sua eternidade, da sua perfeição, se diminuir e se limitar num corpo mortal, por causa do outro, por causa das nossas dores, porque sentiu as nossas dores, como é que eu, um seguidor de Jesus, posso ter a ousadia de me colocar num pedestal? Será que o meu pedestal é mais alto que o do meu Senhor? Ele, na sua glória, a glória dele foi se dar, foi se esvaziar em favor do outro. Será que eu estou num patamar mais alto que ele? Não posso me envolver com o próximo? Não posso sentir e vivenciar a dor do outro? Então, esse é um desafio muito grande para nós, né? Olhamos para Jesus, vemos como Jesus foi, e a Bíblia nos diz, olha, tenham o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar e vivam como Jesus viveu.
Puxa, isso é um nível estratosférico, né? Mais do que estratosférico. É uma coisa impensável, quase uma utopia. Mas não é não. Não é porque Deus conhece a nossa humanidade. Deus sabe exatamente como nós somos. Deus conhece nossa imperfeição. Deus conhece a nossa pecaminosidade. Ele sabe que aqueles que seguem o Cordeiro não se tornaram perfeitos. Ele não nos pediria algo sem que nos desse condições de vivermos. Então ele vem ao nosso socorro. E quando a gente olha na Bíblia, não só nesse texto, mas em tantas passagens na Bíblia, algumas coisas a Bíblia nos diz. Primeiro que o próprio Senhor nos capacita a vivermos como Ele pela ação do Espírito Santo. Mas o que Ele deseja, na verdade, da gente, pelo menos, vamos dizer assim, para início de conversa, aqueles que dizem eu quero seguir ao Senhor Jesus, eu quero andar com Cristo, e eu suponho que estou falando para pessoas que vocês estão me assistindo, participando desse culto, certamente porque têm o interesse de andar com Cristo, de conhecer a Cristo e andar com Ele de forma mais próxima. Está assim mais no seu caminho mesmo. E ele sabe das nossas dificuldades. Por isso, o que Deus propõe para a gente é um caminho de crescimento. Não é uma mudança instantânea em que a gente muda de uma maneira de viver distante dele, sem sequer cogitar as coisas dele e, de repente, nos tornarmos pessoas absolutamente perfeitas no seguir a ele. Ele sabe que isso é um processo, é um caminho. Então, o que ele quer da gente? Em primeiro lugar, vamos falar de duas coisas. A primeira coisa, isso o apóstolo Paulo fala desse texto que nós acabamos de ler, ele quer que a gente abra a nossa mente e o nosso coração de verdade para sentirmos e para pensarmos como Jesus. E que a gente pare de ficar arrumando justificativas dentro de nós para não entrarmos nesse caminho de mudança. Porque o que o Senhor quer é que a gente abra. Se você observar uma passagem lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz algo muito interessante e fala isso para cristãos. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, cearei com ele, ele comigo, ou seja, vamos interagir. Então, a primeira coisa que o Senhor quer de nós é que a gente, em vez de ficar arrumando desculpas, justificativas para não vivermos como ele, dizendo que o padrão é muito alto, que isso é para poucas pessoas, quando não é para todos os seus seguidores, a gente pare de arrumar essas justificativas medrosas e a gente abra o coração. Porque quando a gente faz isso, Deus realmente realiza uma obra que não dá nem para explicar. Porque Ele muda o coração, Ele muda de dentro para fora. Ele não muda apenas o comportamento, Ele muda os interesses, Ele muda as motivações, Ele muda a maneira da gente ver a vida. É só a gente abrir a nossa mente, o nosso coração para pensarmos e sentirmos como Jesus. Esse é o primeiro passo. E ao mesmo tempo que é o primeiro passo, é o passo decisivo para a gente. Porque quando a gente entra nesse caminho com sinceridade, com verdade, o trabalho de Deus, a parte dele, Ele faz. Ele realmente faz. Por isso, essa primeira coisa que o Senhor quer de nós, palavras de Deus lá já no Antigo Testamento, através de Salomão em Provérbios. Meu filho, me dê o seu coração e os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Não é viver perfeitamente, mas entregar o coração, abrir a porta para que o Senhor, através do poder do seu Espírito, trabalhe nas nossas vidas. E o segundo passo é algo que aparece muito na Bíblia e que a gente às vezes não percebe. A segunda coisa que Ele quer de nós é que a gente se direcione para o nosso próximo. Nenhum de nós consegue viver as dores de todo mundo, experimentar e se envolver com as dores de todos, com todos os sofrimentos que nós vemos na nossa cidade. Nenhum de nós. A gente pode até se condoer, mas nenhum de nós tem condições de ir nessa direção. Mas o que o Senhor fala é que a gente precisa se preocupar com o nosso próximo, com quem está perto. Próximo é quem está perto, é quem está no nosso caminho. Talvez o melhor exemplo seja a parábola que ele contou do bom samaritano. O bom samaritano foi o próximo daquele homem que foi ferido. Então, porque ele estava ao lado.
Às vezes a gente pensa muito nas dores do mundo, nas dores da humanidade, mas talvez existam pessoas muito próximas, muito chegadas a gente até mesmo, mas com quem a gente não se envolve, a gente sabe que está sofrendo, mas tem vergonha de perguntar o que está acontecendo com você. Talvez porque a gente tenha medo de que ele responda mesmo, né? E que a gente se sinta na responsabilidade, já que a gente perguntou, a gente tem que ir em frente. Mas é isso mesmo. Isso é ter o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar de Jesus. Então, o que ele quer da gente é que a gente se envolva com o nosso próximo. Essa passagem de Filipenses, nessa passagem, Paulo fala da maneira de viver dentro de uma mesma comunidade. Ele não está falando a respeito de outras cidades, de outros países, ele está falando de gente que convive, gente que está próxima, estão próximas umas das outras. Então, é isso que o Senhor quer da gente. Ele não pede nada grandioso demais, mas ele pede da gente passos consistentes. Para lhe dar um exemplo, imagine que você resolva fazer uma poupança para algum projeto que você tem no seu coração, na sua mente, para daqui a algum tempo. Dificilmente alguém, um assalariado, vai começar a pensar em fazer uma poupança, pensando em depositar R$2.000 todo mês. Não. Mas certamente você pode separar 20, 30 reais por mês e cortar uma pizza, diminuir uma pizza nos seus gastos. Então são pequenos passos, mas são passos com foco, com a direção, com a intenção, com a motivação certa. Eu posso não conseguir resolver os problemas de todas as pessoas, mas existe alguém perto de mim que está sofrendo, que eu estou vendo, e que eu posso estender a mão, posso agir como Jesus. Não preciso ir muito longe. Se eu me sinto incapaz, converso com o Senhor. E digo assim, Senhor, eu entendo, eu tenho medo, tenho preocupação, não sei como agir, mas eu sou o próximo dessa pessoa. Eu sou a próxima desta pessoa. E aí então, abre o teu coração e diz, Senhor, me ensina a amar mais as pessoas, me ensina a buscar o bem-estar e o interesse dos outros, para que realmente o individualismo seja substituído pela misericórdia, pela compaixão, pela empatia. Pense nisso, coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Ele vai te dar graça para você caminhar nessa direção. Ele deseja isso. É a orientação dele para a gente. E ele não nos pediria algo que ele não nos desse condições de fazer. Ele está nesse caminho com a gente. Para nos ajudar nesse treinamento interior, nesses pequenos passos que vão nos ajudar a experimentar uma transformação em Cristo, é que a gente, todo domingo, nessa série, eu tenho trazido para você um desafio. A ideia desses desafios são exatamente darmos passos que vão modelando a nossa alma para a obra do Espírito Santo. Não tenha dúvida que é o Espírito Santo que faz a grande transformação em nós. Mas nós treinamos o nosso interior, preparamos o recipiente para que a graça de Deus seja derramada e Ele nos habilite, nos capacite. A necessidade, a gente não vai suprir a necessidade só quando a necessidade aparece. A gente precisa se preparar antes, trabalhando a nossa alma para que quando o Senhor nos der a oportunidade, nós sejamos fortalecidos. Então o desafio de hoje, dessa semana, para essa semana, é um desafio que talvez você vá achar até meio esquisito, porque é algo que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos. Desafio da semana? Olha aí. Use a máscara em todos os contextos de interação social fora da sua casa. Use a máscara intencionalmente, mesmo que isso lhe cause um desconforto. Por que eu estou lhe sugerindo isso? Porque é algo que a gente está em contato e é exatamente o exemplo que eu dei no início, não é? De que quando as pessoas sentem desconforto, elas tendem a tirar a máscara sem se preocupar com o impacto que você vai causar no outro. Então, se fosse só usar a máscara, eu não precisava estar aqui falando para você, né? Bastava dizer para você, assiste os telejornais de hoje,
que você vai ter alguém dizendo para você, use a máscara, coloque desse jeito, coloque daquele jeito, tire pelas alças, não segure no meio. Mas não é isso. Faça esse exercício com um sentimento diferente. Refletindo, sempre que você estiver num ambiente em que outras pessoas estejam interagindo com você, coloque a máscara, mas com uma mentalidade, pensando, eu faço isso para que eu ajude o meu próximo e não o coloque em risco ao ponto dele sofrer. É um gesto que você faz não apenas para se proteger, mas para promover o bem do outro. Como Jesus fez, sentindo a dor do outro. É um gesto que agora é tão cotidiano, não é? A máscara faz parte do nosso dia a dia. Antigamente era comum lá no Japão, na Coreia, agora do nosso dia a dia. Mas faça com essa intenção, com esse pensamento. Esse é o primeiro pensamento que eu quero te sugerir que você tenha toda vez que você colocar a máscara nessa semana e que você coloque sempre que tiver alguma interação necessária fora de casa. Eu faço isso pensando no bem-estar do meu semelhante, para que o meu próximo não corra o risco de sofrer. E o segundo pensamento que eu quero te sugerir, você faça isso com reflexão, eu faço isso para dar o exemplo da empatia que Cristo teve comigo e com a humanidade. Eu faço isso como um singelo gesto, um gesto muito simples, que representa a empatia que Jesus teve comigo e com toda a humanidade. Eu quero, através do meu ato, estar também expressando isso. Você nem precisa falar para as pessoas, eu estou fazendo isso por causa, pelo que Cristo... Não precisa. Mas faça isso como um ato de testemunho da tua vida, como cidadão, como cidadã, e coloque isso no altar do Senhor. E detalhe, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa que a máscara lhe cause desconforto. Deixe que ela lhe cause desconforto. Sinta o desconforto. Sinta a dificuldade de respiração. Sinta ela repuxando um pouquinho atrás da sua orelha, um pouquinho de dor. E quando isso acontecer, não tire a máscara nem ponha para baixo do nariz, não. Lembra apenas que o desconforto de Jesus, ao se solidarizar comigo e com você, com a mim e com a sua dor, foi infinitamente maior do que apenas um momento de dificuldade de respiração ou uma dor atrás da orelha. Pense nisso. Deixe que o seu corpo lhe lembre disso. Deixe que a sua sensação física te lembre disso. Te lembre da sublimidade do amor de Jesus. Se uma pequena sensação de sufocamento e uma dor atrás da orelha lhe induz a tirar a máscara ao ponto de colocar o outro em risco, imagine se Jesus cedesse àquela sugestão maligna de um dos homens que foi crucificado ao lado dele. Não é filho de Deus? Desce daqui também, acaba com essa sua dor e acaba com a nossa também. Mas Jesus sentiu a dor em favor do próximo. Isso é uma maneira muito simples, não é? Muito, às vezes pode parecer banal, mas experimente isso, se isso não vai lhe fazer pensar com mais profundidade nisso, no amor que Cristo tem por você, na empatia que Cristo tem por você, e se isso não te impulsiona a ampliar esse sentimento de compaixão na sua vida. Esse é o desafio para nós nesse tempo, e eu espero que você se sinta realmente encorajado e encorajada a fazer isso. Agora eu quero te convidar a participar de mais um louvor. Louvor que fala de amor cristão, da importância que se dá ao outro. Tudo a ver com nossa reflexão de agora. É também uma canção muito conhecida, Aliança, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Embora a gente não esteja junto fisicamente, nós estamos próximos uns dos outros por Cristo. E é para a gente se sentir como se a gente estivesse aqui no templo juntos, embora provavelmente você esteja próximo da sua família. Mas ao cantar, pense nos seus irmãos, nas pessoas com quem você tem convivido na fé, e para que você seja realmente como Cristo
na vida dessas pessoas. Então vamos cantar, a Paola e o Márcio vão nos conduzir nesse louvor e nós vamos cantar juntamente com eles. Bem, gente querida, cantar essa canção, né, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, dá uma vontade de estar todo mundo aqui, né, da gente se reencontrar. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. O Conselho se reuniu no início dessa semana, virtualmente, nós analisamos as circunstâncias e compreendemos que já temos uma possibilidade de voltar às nossos cultos presenciais, mas não imediatamente. Nós dependemos de algumas coisas que vamos observar. Então, a primeira coisa é que a curva de casos de coronavírus, de Covid-19 no Rio de Janeiro, continue numa queda consistente que nos dê segurança, não é? Para que a gente possa nos reunir com segurança, sem expor a você e aos nossos irmãos e irmãs a risco na própria rua, até no próprio deslocamento para a igreja. Aspecto. E o segundo aspecto é que nós estamos concluindo aqui uma infraestrutura para podermos transmitir o nosso culto ao vivo. Por quê? Um dos princípios do nosso reencontro é que nós vamos recomendar que aqueles que fazem parte do grupo de risco, tanto por idade como por alguma necessidade de saúde, acompanhem o culto ao vivo de casa. Então, para isso, a gente precisa ter essa infraestrutura de transmissão aqui na igreja. Já adquirimos uma banda larga melhor de internet, agora estamos vendo o equipamento para essa transmissão. Então, dependendo dessas duas, nós estamos fazendo assim uma possibilidade de horizonte. Se tudo der certo, se os casos caírem, conseguimos montar a nossa
infraestrutura, temos a expectativa de que no meio do mês de agosto, segundo ou terceiro domingo, já possamos realizar os nossos primeiros cultos presenciais aqui, com um número reduzido de pessoas e com todo o protocolo que vai ser publicado para você. Você vai tomar conhecimento do protocolo de forma bem detalhada, vai ser publicado nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, vai estar à disposição para que você saiba exatamente como nós vamos proceder. Então já temos um horizonte, graças a Deus. Se o Senhor conduzir tudo como nós desejamos que conduza, nós temos essa expectativa de, a partir do meio de agosto, já podermos nos reunir. Mas nós também não temos pressa. Nada impede que, se a pandemia voltar a aumentar, a gente ainda dê uma parada, porque o que mais importa para nós é que a gente possa se reunir com alegria, com liberdade e com segurança para todos nós, certo? Então, já é uma boa notícia para a gente que deseja tanto estar junto, se congregando, embora a gente não vá poder se abraçar, vai ter todas aquelas restrições, mas só o fato de a gente estar juntos aqui já fala para o nosso coração, né? Que o Senhor nos permita retomar essa caminhada conjunta como comunidade. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor te sustente. Se você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor que nos conduza, que nos sustente, que nos dê graça e força, para que a gente possa superar as nossas lutas e também ser empáticos, ser misericordiosos com os outros, sentindo a dor dos outros e abençoando o nosso próximo, as outras pessoas. Te convido então para esse instante de oração e para depois pedirmos a bênção do Senhor sobre nós. Senhor bendito, Tua graça está sobre as nossas vidas, o Senhor tem nos guiado, nos conduzido, pela Tua boa mão, todos os dias a Tua bondade se renova sobre nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem guiado as nossas vidas, nos dado orientação cotidiana. Agradeço ao Senhor por isso, agradeço ao Senhor pela preservação de cada um de nós. Quero te pedir por cada irmão, por cada irmã, em todos os aspectos da sua vida. Aqueles que se encontram enfermos, mesmo que não seja pela Covid-19, peço a Tua graça estendida sobre eles. Aqueles que estão lutando com questões pessoais, com questões especiais, também, ó Deus, fortalece o coração para que eles estejam firmes no Senhor, confiantes em Ti, e que esse momento seja um momento não apenas de luta, mas de fortalecimento e de crescimento da sua vida. Peço por cada família da nossa igreja, por cada família que está acompanhando, mesmo aqueles que são nossos amigos, que não fazem parte da nossa comunidade, mas que estão Te cultuando junto com a gente. Peço a Tua bênção estendida sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada coração. Aqueles que estão tristes, que o Senhor os reanime, Deus. Aqueles que estão na frente de batalha nessa pandemia, os profissionais de saúde, de áreas afins, que a Tua mão os sustente com graça, com proteção, com misericórdia. Pedimos sabedoria pelas pessoas que estão coordenando, pelos governantes, por aqueles que estão com algum tipo de autoridade nesse momento, aqueles que estão em postos chaves, postos decisivos, que o Senhor dê sabedoria e humildade para que possam servir as pessoas e assim possam ser realmente instrumentos das Tuas mãos. Assim te peço, te agradeço, pedindo que o Senhor nos conduza e que sejam as Tuas mãos a se estender sobre nós e abençoar as nossas vidas nesse momento. Agora, irmãos e irmãs, que a graça bendita, maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a bênção e a presença do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre todos os que seguem a Jesus Cristo, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma semana feliz, abençoada, debaixo da graça do Senhor. Vamos nos encontrar ao longo da semana nas nossas transmissões, nas nossas redes sociais. Fique ligado e que o Senhor te abençoe e te sustente poderosamente.